Jeová, Senhor, és o meu Deus e é teu meu viver. Sou tua proteção, nada irei temer. Dia após dia me ajuda a entender que nada sou sem teu amor. E vem de ti. Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nessa manhã eu quero dar meu cordial bom dia. Que a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, querido irmão. Não importa onde você esteja, em qual país você se encontre, em qual igreja você se encontre, nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heliópolis, desejamos nosso cordial bom dia em Cristo Jesus. Nessa manhã, gostaria de meditar um pouquinho em um personagem bíblico que para mim é de importância e grandiosidade dentro do círculo do cristianismo em que Cristo Jesus levantou esse grande homem. E é um personagem bíblico para mim formidável, que é o apóstolo Paulo. Paulo ele foi um grande homem, embora antes dele se converter, ele perseguiu e devastou a igreja do Senhor. Veja, Paulo derramou muito sangue, mas na estrada de Damasco, o Senhor apareceu, o próprio Jesus apareceu a Paulo, e esse foi um momento crucial na vida de Paulo, porque antes dele se converter, ele consentiu na morte de um homem valoroso para o Senhor, que foi Estevão, volta do ano 34 da nossa era cristã. Mas veja, nessa manhã eu gostaria de meditar com os irmãos da igreja, de perto ou de distante, aonde você se encontre, não importa, que você esteja com a paz e o amor de Cristo Jesus. Convido a você a meditar nas segundas cartas ao Timóteo, no capítulo 3, versículo de 12 a 17, que nos diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Se nessa manhã eu falo para você, querido irmão, querida irmã, se você tem sido perseguido pela palavra do Senhor, seja fiel ao Senhor, que num tempo oportuno, tudo quanto você tem passado, Deus trará de antemão a sua vitória, o seu galardão. E Paulo ele sabia e ele é sabedor de que quando ele escreve, ora, se você deseja viver piedosamente e servindo a Cristo Jesus, você será perseguido. Paulo ele sabe disso porque ele perseguiu os fiéis cristãos da sua época. E hoje existem muitos cristãos que têm sido perseguidos em prol do Evangelho do Senhor. Mas não desista da sua fé. E Paulo ele continua. Ora, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos irmãos, Paulo escreveu a segunda carta aos Timóteo. Ele se encontrava no calabouço de Roma, em Itália, e o imperador era Nero. Nero ele colocou fogo praticamente em toda Roma, simplesmente para acusar os cristãos, porque o cristianismo estava se desenvolvendo cada vez mais. E simplesmente Paulo ele estava aprisionado em Roma, justamente pela palavra do Senhor. Querido, não importa onde você esteja, se você esteja aprisionado ou não, pela palavra do Senhor, saiba que de antemão Deus é fiel para sustentar a tua fé. Seja um pastor valoroso, assim como Paulo escreveu ao seu subpastor Timóteo. Veja que Paulo escreveu: tu, designado a Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Querido, Paulo aqui faz menção a Timóteo, em que Timóteo ele aprendeu as sagradas letras da sua mãe e da sua avó. Se nessa manhã eu falo aqui para um querido irmão, uma querida irmã, que tem seus pequeninos filhos, eu aconselho, pela palavra do Senhor, ensina teus filhos no caminho em que ele deve seguir, para que assim quando ele cresça, ele não se desvie do verdadeiro sentido que o conduzirá à vida eterna em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo ele continua: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Querido,
desde a infância Timóteo aprendeu as Sagradas Letras e que pela fé em Jesus Cristo te irá conduzir à salvação. Essa é uma mensagem que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, mais de 2000 anos, tem passado ao tempo e ela permanece viva e fiel até nos dias de hoje. Que essa palavra possa estar sendo fiel e viva na sua família, na sua casa. Ensine seu filho e sua filha no caminho que deve seguir. E ele continua: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Seja educado na palavra do Senhor. Seja educado para toda boa obra e toda boa justiça. Veja, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja, se eu falo para um pai ou para uma mãe que é educado em toda a boa obra na palavra do Senhor, seja firme conduzindo a sua família na obra do Senhor, assim como Timóteo foi. Quando Paulo estava em Roma, ele desejou ver a Timóteo de todo o seu coração, porque eram os últimos momentos da vida de Paulo. E aí Timóteo, ele se conduziu a Roma. E lá, ao encontrar a Timóteo, porque ele era pastor da igreja de Éfeso, e aí Paulo chama a Timóteo, desejoso em seus últimos momentos de vida, antes de ser simplesmente morto pelo império de Roma, Nero. Ele dá conselhos a Timóteo para que ele possa ser valoroso, fiel no exemplo e seguir ao Senhor. Porque, veja, Paulo ele aconselha, o apóstolo Paulo procurou ensinar os crentes que é importante é guardar a mente de vaguear por temas proibidos, de gastar sua energia em assuntos triviais. Eu aconselho você, querido irmão e irmã, não gaste tempo da sua vida em temas triviais, não gaste temas sem assuntos de importância que te conduzirão à salvação. E ainda veja o que Paulo nos diz: os que não querem cair presos do engano de Satanás devem guardar bem as suas vias de acesso à mente, devem se esquivar de ler, ver, ouvir tudo quanto surgirem pensamentos impuros. Não permita que a sua leitura ou a sua visão traga na sua vida, na sua mente, pensamentos impuros. Ele continua: não deve permitir que a mente se demore em casos em que o assunto que o inimigo mais poderá surgir na sua vida. O coração deve ser fielmente guardado, pois todos quanto de maneira os males extensos despertarão os que internos, pessoas vagarão em trevas. Não permite que sua vida vague em trevas. Veja um conselho que o apóstolo Pedro dá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 16, ele diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, escreveu Pedro, sede sóbrios e respirais inteiramente na graça que se vos ofereceu da revelação de Jesus Cristo, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, que é toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, Deus, ele é santo. Ele convida você, querido irmão, que está nos ouvindo através do canal da igreja de Heliópolis. Ele convida você para que você possa viver uma vida de santidade. Não se demore em temas triviais que atrapalhem a sua vida no seu dia a dia. Que Deus ele possa te abençoar nessa manhã. Que o amor de Cristo Jesus possa prestigiar seu coração, possa te fortalecer e que nesse dia e no decorrer da semana você esteja preparado para a volta de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo aqui na igreja do Heliópolis, a igreja adventista do sétimo dia. Que Deus vos abençoe seu dia em Cristo Jesus. Gostaria de convidar você a fazer uma oração, uma pequena prece de agradecimento a Deus por esse momento especial e por esse dia. Querido Deus, que teu amor, que tua bondade, que tua misericórdia, assim como acompanhaste Paulo nos seus últimos momentos de vida, ali naquele calabouço, no Império Romano, no período em que Nero era o governador. Ele era o imperador, ele perseguiu e matou os cristãos. Mas tu transformaste a vida de Saulo para Paulo, tu o perdoaste e o qualificaste para o céu. Paulo, ele derramou o seu sangue como mártir, mas seu sangue semeia até nos dias de hoje.
Ele nos alcança até nos dias de hoje. Que sejamos fortes, preparados para o encontro contigo nas mansões celestiais. Que possamos viver a cada instante, a cada momento, uma vida de integridade e santidade no Senhor. Que teu dia possa ser abençoado com a paz e a graça de Cristo Jesus, aonde você, querido irmão e irmã, se encontra, em nome e por amor de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo e minha oração. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus.